Boa tarde a todos. Aqui quem fala é José Maria Pinheiro. Sejam todos bem-vindos à nossa apresentação e vamos iniciar hoje falando sobre geoprocessamento para empresas de saneamento, a parte de telemetria e também simulação hidráulica EPANET, para sempre focado em redução de perdas de água. E nós entendemos que isso está tudo interligado, ou seja, o geoprocessamento ele está ligado com o sistema comercial, que está ligado com os dados da telemetria e toda a exportação dessas informações do sistema comercial, do geoprocessamento, da telemetria, elas estão ligadas com o EPANET, que está diretamente relacionado à redução de perdas de água. Então, hoje nós teremos 3 apresentações, uma falando de geoprocessamento, que eu vou estar iniciando, em seguida a de telemetria e depois a do EPANET. Nós lembramos a todos que esse está sendo gravado, vocês vão poder depois rever, se desejarem, e vocês vão poder fazer daqui meia hora as perguntas. Podem até ir colocando as perguntas pelo chat e nós vamos responder depois das apresentações. Então, voltando, nós temos aqui a parte do GeoSAN, que é a parte do geoprocessamento. O GeoSAN ele é um software livre, ele está disponível aí para download no nosso website, nós vamos indicar o endereço. Ele permite o cadastro de todas as redes de água, esgoto e os ramais, os consumidores, ou seja, ele permite um mapeamento contínuo de todas as suas redes e nesse mapeamento ele permite também o cadastro dos ramais. Então, se eu faço um zoom, por exemplo, numa determinada região, eu vejo essas redes e eu vejo todos os ramais aqui conectados. O GeoSAN ele tem uma função que é a principal, de desenhar redes, que ele vem aqui e automaticamente eu posso entrar aqui os parâmetros de distribuição, eu posso entrar o diâmetro interno, por exemplo, 75 milímetros, e eu posso entrar também o material, por exemplo, o PAD. E aí eu venho aqui e eu desenho a minha rede, eu vou desenhando essa minha rede, eu posso entrar nós ou vértices nessa rede e eu posso salvar. Quando eu faço desenho, automaticamente o GeoSAN ele salva as cotas nos nós. Isso é uma inovação, uma economia aí em compra de software de mais de 100 mil reais, está disponível para vocês. Ou seja, quando você seleciona aqui os nós, ele já vem aqui com a cota calculada, 698.07 e aqui 700,36. E aí ele tem um módulo que ele cadastra o ramal, ou seja, eu seleciono aqui o ramal, seleciono a ícone de desenhar ramal, o cursor automaticamente ele fica já preso na rede, que ele já sabe que quer cadastrar o ramal, e quando eu seleciono aqui, ele abre uma interface direta com software comercial online. Então, eu posso aqui procurar um consumidor, por exemplo, eu quero procurar o consumidor Carlos, ou pelo endereço, ou pela matrícula, eu procuro esse consumidor, e eu pego esse consumidor e associo os dados desse consumidor na minha. Seleciono aqui, peço para salvar, e aí isso fica associado à minha rede, e eu tenho, então, um consumo. Ou seja, eu tenho aqui demanda de consumo nessa rede. Então, se eu agora resolver selecionar isso daqui e resolver exportar para a simulação hidráulica, eu posso selecionar as redes, vou até afastar um pouco mais o zoom aqui para exportar mais maior. Eu seleciono aqui as redes que eu quero exportar por um polígono e nessa exportação eu seleciono que eu quero exportar somente o que está totalmente dentro do polígono e ele vai mostrar aqui que o polígono está carregado e vai permitir eu fazer algumas operações, por exemplo, aqui, exportação para o EPANET. Então, eu seleciono que eu desejo aqui a exportação para o EPANET, eu seleciono o nome do arquivo e exporto esse arquivo. Ele gera já, aqui em tempo real, essa exportação e eu posso, em seguida, abrir. Ele está gerando já a exportação para o EPANET e eu posso, em seguida. Então, ele faz uma ligação. Você une aqui os dados da telemetria, você une os dados aqui do consumo e ele está terminando, a exportação concluída com sucesso
E aí eu venho aqui e abro diretamente no EPANET, que eu vou mostrar para vocês, eu abro aqui as minhas redes. Então eu tenho aqui exatamente as minhas redes exportadas, eu posso aqui só organizar as janelas e eu posso mostrar os consumos. Então eu venho aqui, seleciono para mostrar os consumos e eu vejo aqui com valores proporcionais e eu sei que como eu cadastrei todos os ramais, eu tenho as demandas aqui de consumo, que nós vamos ver isso na apresentação do Eliseu. Então, nós temos aqui os reservatórios, uma série de informações que eu posso ligar aqui as informações com a telemetria e associando esses dados da telemetria, de pressão, de vazão, de nível de reservatório, eu consigo fazer uma simulação hidráulica. Uma outra coisa, ele possui relatórios em texto, então eu posso aqui gerar alguns tipos de relatórios. Por exemplo, eu quero salvar todos os ramais que estão nessa região. Então eu consigo ter uma lista aqui de todos os consumidores, o consumo aqui em litros por segundo, consumo em metros cúbicos, aqui que tem duas economias ligadas no mesmo ramal, e eu tenho todas as informações. E para finalizar, se eu desejar, por exemplo, fazer uma manutenção aqui nesse trecho de rede, eu quero saber quais os registros eu tenho que fechar e quais os consumidores abastecidos, vocês podem verificar que aqui tem 3 registros. Então eu posso pedir uma simulação e ele vai fazer essa simulação e indicar quais são os consumidores que foram desabastecidos. Ele gera um arquivo texto que eu posso exportar para a minha URA. Se eu tiver os telefones atualizados, eu posso discar para eles automaticamente. E eu tenho aqui já uma relação dos registros que eu tenho que fechar. Esse marronzinho aqui já é um registro, aqui tem um outro registro, então eu sei quais eu tenho que fechar. Então agora eu vou passar para a apresentação para o Tiago. O Tiago é da Vector, eles são uma empresa aqui em telemetria. Deixa eu só aqui passar para ele. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Eliseu. Boa tarde, Pinheiro, Azael, a todos que nos acompanham. Obrigado aí pela oportunidade. Então, nós vamos estar comentando sobre a telemetria. O que seria a telemetria? A telemetria é uma solução que vem de encontro a tudo isso que foi comentado há pouco pelo Pinheiro, todo esse mapeamento, esse cadastro realizado previamente. Nós viemos pela telemetria oferecer a medição, o controle e a operação a partir dessas informações. Então, o conceito de telemetria consiste no sistema de supervisão e controle, que é a automação, que é um conjunto de equipamentos e softwares que empregam tecnologia digital moderna, aplicados com o objetivo de tornar a operação e controle de processos industriais mais eficientes, seguros e simples. Então, esse sistema é dividido em algumas camadas, que nós vamos comentar, que são os processos, que condiz no sistema de distribuição de água, irrigação, tratamento, também a instrumentação, que é a medição de variáveis do processo, o sistema de controle nas unidades remotas, que digitaliza os sinais e encaminha para o controle programável, a transmissão de dados a longas distâncias, pode ser por rádio, por via internet, por fibra ótica, GPRS, sinais celular e até por satélite, e por fim o sistema supervisório, que é a interface de operação em alto nível, que nós vamos citar em seguida, que seria um centro de controle. Esse sistema supervisório é bem conhecido, principalmente na área de saneamento, no sistema SCADA, que é o sistema que faz a supervisão, controle e aquisição de dados. Nesse centro de controle é possível visualizar de forma ampla e macro. Nesse exemplo nós temos uma tela de arquitetura, onde é possível visualizar todas as áreas. Aqui temos o exemplo de uma planta com mais de 100 CLPs, onde é possível visualizar a comunicação de todos eles em tempo real. É uma área que comunica via rádio e existem 2 CCOs, 2 centros de comando. Na sequência nós temos também um exemplo de uma outra imagem macro do processo, que seria uma imagem de visualização de fluxograma e mapa, que nós vemos à disposição das áreas em um formato geográfico, vendo todas as informações de comporta, válvulas, estações de motobomba e também variáveis relevantes do processo. Um outro formato de visualização é um formato esquemático do processo, onde se vê todo o processo no conjunto e também informações resumidas de nível e operação de bomba, status de bomba. Tudo isso oferece a centralização da operação, o controle automático do processo
e a rápida identificação de condições anormais. Essas telas macros, cada detalhe dela pode ser acessado ao se clicar nesses perímetros de detalhamento, que vai ser redirecionado a detalhes de todo o processo. Nós podemos ver aqui que temos um menu de operação onde as telas macros continuam sendo acessíveis, como relatórios, gráficos, fluxograma, arquitetura. É visualizado o status de operação de alarme, condições de alarme de todas as áreas e o detalhamento específico da área, proteções de surto, reportes de painéis, níveis de reservatórios, níveis críticos, visualização de status de bombas, válvulas, as próprias tubulações são animadas conforme o fluxo, dosagem química e o vazamento de eventual sinalização de vazamentos químicos, o detalhamento da operação da bomba, se ela está em status local, remoto, manutenção, automático ou em manutenção, e também detalhamentos de temperatura e vibração, como nós vemos na sequência. Temos aqui um exemplo de uma tela de detalhamento dessa bomba, onde se visualiza todas as temperaturas e vibrações de mancal, de lado acoplado, não acoplado, a refrigeração dessa mesma bomba, todas as bombas, equipamentos, geradores e instrumentos têm suas telas de operação e configuração, onde diversos parâmetros podem ser configurados, parâmetros de manutenção, parâmetros de revezamento, ordem de revezamento, temporizações de proteção, eficiência da bomba, cadastros de informação, desligamento, se esse equipamento participará de horário sazonal. Benefícios disso: ele elimina o processo de problemas por falhas humanas, elimina a necessidade de intervenções humanas de forma repetitiva, promove a elevação da eficiência dos equipamentos, a garantia na execução da operação, elimina a absorção de ar em bombas e redes, elimina problemas com golpes por fluxos contrários na rede hidráulica comuns em religamentos e protege os painéis e partidas de bomba contra sobreaquecimentos. Na sequência, nós temos também telas de operação de comportas e válvulas, onde é possível configurar o status automático, manual, a posição de abertura da válvula, configurar processo de abertura, tempo de abertura e fechamento. Temos também a supervisão das variáveis de processo, onde é possível os diversos elementos configurados de nível, de pressão, de vazão serem parametrizados, níveis de alarme diferentes, com mensagens personalizadas, esterese, retentividade, cadastro de equipamentos. Aqui um exemplo de uma solução numa rede pressurizada, onde antes, mesmo tendo sinalização de ponto crítico, o controle era feito em função da pressão de recalque de bomba, e essa pressão crítica tinha uma oscilação não desejável. Após a automação, nós vemos o controle que considera esse ponto crítico de pressão, e nós já podemos ver uma pressão equalizada em condições ideais. Tudo isso repercute na redução de perdas reais, que é o tema que nós estamos comentando, elimina o extravasamento dos reservatórios, promove o uso racional dos recursos hídricos, a redução de rompimentos em redes de água, redução de interrupções no abastecimento à população e a qualidade, é claro, do serviço, que é a garantia da imagem da empresa também. Na sequência, nós temos aqui o exemplo de medições elétricas, onde todas as partes e variáveis elétricas de uma área e de um conjunto de motobomba são monitorados. Possível monitorar também relés de proteções e geradores, e algo que tem sido muito importante, principalmente nessa área de saneamento, que é o controle de demanda. Nós temos, então, como resultado, o controle de demanda contratada, o respeito ao horário de ponta, horário sazonal, atendimento à legislação e exigências contratuais e a redução de gastos com a energia elétrica. Temos também sinalização de alarmes por área, por elemento e por geral do processo também. Tudo isso permite vários benefícios, como a segurança na operação, evita deslocamentos técnicos desnecessários às áreas e a rápida identificação de condições anormais, podendo ser identificadas o tag do elemento, a mensagem configurada no sensor e a área que ocorreu esse problema. Todas as variáveis do processo também podem ser coletadas e configuradas em gráficos, em múltiplas penas, múltiplos eixos, ser comparados tanto em tempo real como em bases históricas e em bases de tempos diferentes. Temos também um exemplo aqui de um exemplo de processos mais complexos, como estações de tratamento de água ou de diversos tipos de dosagem necessária, onde são dosados produtos químicos, lavagem de filtro, qualidade de água, controle por malha PID, como nós podemos ver nessa tela, com diversas configurações. E também, resultado de todas essas informações coletadas, nós temos os relatórios operacionais, podem ser relatórios de variáveis instantâneas, relatórios de eventos e comandos, eventos de processo, de produção, de equipamentos, e tudo isso repercute com essas informações coletadas em benefícios de planejamento, que é uma composição de base de dados histórica do comportamento do processo, informações para planejamento de operações e manutenção do sistema, informações para planejamento de investimentos em melhorias, subsidia o modelamento para implementações futuras, aumento, ampliações,
e facilita a distribuição das informações aos interessados, porque todos esses relatórios históricos e gráficos podem ser exportados em formatos amigáveis e de fácil transporte e envio, como em formato PDF, XLS, em Excel e outros formatos, além da possibilidade de acesso via browser. Então, nós falamos sobre a telemetria, de uma maneira resumida, devido ao tema ser bem amplo. Na sequência, o nosso colega vai falar sobre o EPANET, que, no conjunto, usa essas informações, tanto de cadastro, quanto de mapeamento, quanto de controle feito pela telemetria, que possibilita aí uma automação, uma simulação hidráulica e a capacitação que o nosso colega Eliseu vai comentar na frente. Do mais, da minha parte, eu agradeço a todos, uma boa tarde, passo a palavra para o Pinheiro. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Passando agora para o Eliseu, ele vai dar continuidade com a simulação hidráulica e com a EPANET. Boa tarde, Eliseu. Ainda não estamos ouvindo. Boa tarde, Pinheiro. Boa tarde a todos. Ok. Boa tarde, Pinheiro, Tiago, Azael. Boa tarde a todos que estão presentes. Agradeço a presença e a atenção que estão nos dando agora à tarde. O Pinheiro comentou sobre o SIG, o Tiago falou um pouco da telemetria e eu vou falar da modelagem hidráulica. O que é modelagem hidráulica? A modelagem hidráulica é você tentar trazer o seu mundo real para dentro de um ambiente computacional. E como que você faz isso? Você vai fazer isso através de um modelo matemático. Então, o SIG vai trazer para mim as características e dos meus componentes. Por exemplo, diâmetro de tubulação, capacidade de reservatório, as características das bombas, tudo isso vem através do SIG, né, que me traz essa informação, além dos consumos dos micros medidos, dos volumes micromedidos, porque está associado ao sistema comercial. A telemetria me traz, então, realmente quais são os consumos que estão sendo solicitados, quais são as vazões que estão sendo registradas nesses reservatórios, que, junto com as regras de operação, ou seja, a maneira como o operador de saneamento trabalha no seu sistema, pode fazer uma simulação. Essa simulação ela é feita em ambiente gráfico, né? Ela é calibrada com dados reais, esses são os dados que vêm da telemetria, porque é o que está acontecendo de fato em campo, né? Com isso, a gente consegue ter uma margem de erro aí estimável, porque você vai simular um ambiente computacional, alguma coisa real, calibrado com dados que veio de campo. E com isso, você vai então começar a analisar e prever algumas situações no seu sistema. Você pode conseguir enxergar como está sendo operado, como que está sendo a qualidade dessa água distribuída, pode verificar os comportamentos hidráulicos do seu sistema e também tomar medidas que possam reduzir o seu consumo de energia. Aqui na Nexus, a gente opta por utilizar o EPANET, por ser um software de domínio público, então você não tem aí um custo de implantação direto, né? E você permite redistribuir ele dentro da sua empresa. O EPANET ele é um software que foi desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Ele é bastante conhecido no mundo acadêmico e também no setor de saneamento, né? O software que a gente utiliza é uma versão em português. Ela foi traduzida pelo LENS da Universidade Federal da Paraíba. E ele é um software basicamente para modelar e calcular sistemas hidráulicos. E permite também que você rastreie alguns materiais. Por exemplo, o cloro livre, o cloro residual que você tem, o flúor. O nosso tempo é um pouquinho reduzido, então eu já vou passar mostrando para vocês aqui o software em funcionamento. Aqui eu tenho aquela mesma área que o Pinheiro tinha exportado lá no GeoSAM, né? Mas somente com o SIG que a gente conseguiu fazer o quê? Exportar toda a cidade. Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês é uma cidade com aproximadamente 100 mil habitantes, 33 mil ligações, e ela está completamente modelada. Para quem não conhece o EPANET ou nunca teve um contato com modeladores hidráulicos, a principal diferença do modelador hidráulico é que você consegue fazer essa modelagem e verificar ela variando ao longo do tempo, né? Então, o modelador hidráulico ele tem essas características que ajudam muito na hora de você
analisar o que realmente está acontecendo. Por exemplo, aqui eu estou vendo as pressões, eu poderia, ao invés de ver pressão, estar vendo aqui quais são as vazões, né, na minha tubulação e como que ela está decorrendo ao longo do tempo. Deixa eu acertar aqui em quantidades iguais. Em intervalos iguais, vai ficar melhor. Eu poderia verificar como que está sendo essa distribuição no meu sistema. Esse modelo é um modelo bem grande, às vezes fica difícil você conseguir captar toda a gama. No nosso curso, ele objetiva principalmente capacitar ao aluno a como programar e configurar o modelo hidráulico. Então a gente recorre e explica todos os menus, né, como que você faz as configurações, as opções de visualização, né? Principalmente, a gente versa bastante sobre como fazer as configurações, porque eu estou trazendo uma informação de campo, estou tentando representar o que existe em campo no computador, então eu preciso que isso seja bem configurado, quais equações de hidráulica eu estou utilizando, né, as densidades, a viscosidade do líquido, tudo isso a gente versa bastante para que o aluno consiga construir um modelo e retirar resultados satisfatórios dele. O EPANET, depois de uma modelação, você consegue então obter aí dados, relatórios, né, de consumo, por exemplo. Você já tem lá na telemetria as informações de corrente, as rotações das bombas, você consegue medir isso com a telemetria. Aqui dentro do modelador, você pode verificar se isso realmente está se refletindo. Por exemplo, se você ter a certeza que o dado que você está medindo em campo é igual ao dado que você está modelando, você pode fazer alterações nesse modelo, alterações para conseguir a maior eficiência possível dentro do seu sistema. Você poderia testar outros conjuntos motobombas, verificar, por exemplo, a ampliação de uma adutora, ou então testar aí como funcionaria uma válvula redutora de pressão. Então, essas são alguns dos tipos de relatório. Esse aqui eu estou vendo um relatório de energia. Pode ver ele de maneira tabular ou de maneira gráfica, em formas de gráfico. Além desse relatório, você tem também relatórios de calibração, né? Ele é apresentado de forma em tabelas ou, por exemplo, em formas de gráfico. Nesse gráfico aqui a gente está vendo a parte inferior ou o eixo X é o que eu observei em campo. Por exemplo, eu trouxe esse dado da telemetria e trouxe para dentro do modelador para mim calibrar ele. E aqui eu tenho o que foi computado. O quanto mais próximo os pontos estiverem dessa linha, melhor está o meu modelo, né? Então, no curso, a gente ensina, olha, como você interpreta esses pontos que estão mais acima, algum lugar do seu modelo que não está bem preciso. Vou mostrar isso de maneira mais gráfica. Por exemplo, aqui eu tenho todos os pontos que eu estava calibrando. Eu tenho em vermelho o que foi computado, e em achurado eu tenho o que foi observado. Então eu tenho lugares onde o meu modelo está bem preciso, né? E assim tem lugares que tenho discrepâncias. E no curso a gente explica, tenta passar o conhecimento que a gente tem aí de mais de 10 anos fazendo modelagem, de como interpretar essas discrepâncias e tentar fazer com que o seu modelo se adeque mais com a sua realidade. Além dessa parte de relatórios, temos outros tipos de relatórios gráficos. Por exemplo, aqui eu vou pegar um no nó, vou pegar um de pressão. Eu tenho que selecionar um nó aqui. Se você quiser ver como que está variando a pressão nesse nó, né, então você tem como acompanhar a variação de pressão no nó ao longo das horas do dia, né? Com os dados da telemetria, você pode verificar, inclusive, se isso aqui é real ou não. Ok? Além dessa parte gráfica, que eu estou mostrando aqui, a gente versa também muito sobre como fazer
inserir os dados, por exemplo, aqui, ó, as curvas da bomba, como você faz para inserir a curva, você tem um fabricante, como que você pega lá no manual e traz esses dados para cá, né? A gente faz também aqui essa parte dos padrões, né? Padrão de consumo. A água na cidade não é distribuída linearmente ao longo do dia, né? Tem horas que ela é maior a vazão, tem horas que é menor. Esses dados todos vêm da telemetria e aí a gente monta uma curva de consumo. Para quê? Para que o modelo cada vez se adapte mais à sua realidade. E aí sim você vai poder fazer comparações entre o que você está modelando e o que realmente está acontecendo em campo. Temos também aqui, ó, os controles, né? Todas as regras de operação, a gente ensina como que a gente faz isso aqui. Não é difícil, não é linguagem de programação, é só você escrever o comando, mas a gente vem no curso explicando como fazer isso. A partir de que hora uma bomba ela é desligada, né? Ou a partir de que nível uma bomba é desligada. A gente gosta de explicar isso detalhadamente. Além desses dados, a gente também versa sobre as propriedades hidráulicas, como configurar, a parte de qualidade de água, né, as configurações de tempo. O modelador hidráulico você pode simular 1 hora, você pode simular um dia, você pode simular uma semana, você pode simular um mês, você pode avançar aí a sua observação sobre o sistema no tempo que você quiser. As equações, as opções aqui de energia, como que você vai trabalhar dentro desse fato. Então, essas são as situações que a gente passa no curso, né? Da minha parte, o que eu tinha para falar está por aqui. Eu vou chamar o Pinheiro, mas antes eu queria falar que nós vamos ficar ainda por mais meia hora aqui disponível. Se caso alguém tiver alguma dúvida a respeito do EPANET especificamente, eu vou estar respondendo essas perguntas. Agora, no próximo dia 17, a gente vai iniciar uma nova turma de capacitação. Essa turma vai começar no dia 17 e as nossas aulas são normalmente das 17h30 às 19 horas. Pinheiro? Ok, obrigado, Eliseu. Eu vou agora passar para o Azael. O Azael é da Vector, ele vai falar sobre a eficiência, porque a questão da eficiência. Boa tarde, Azael. Olá, boa tarde, Pinheiro. Boa tarde a todos que estão compartilhando conosco, o Eliseu, o Tiago. Bem, gente, nós estamos aqui falando, eu estou aqui na RMC, Região Metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. E nós estamos para dizer para você que nós somos o terceiro PIB do Brasil. E a sustentação dessa economia passa pelo consumo de água. E esse consumo de água, que está sempre em elevação, passa pelo sistema de captação dos rios. Os rios que abastecem essa região de Campinas, a região metropolitana de Campinas, é o PCJ. É o Rio Piracicaba, Rio Capivari e Rio Jundiaí. Muito bem. Esses rios têm uma limitação de água, como todos sabem, todos os rios têm também. Então, o aumento do desenvolvimento dessa nossa região e a sustentação desse movimento passa pela captação de água, que é proibido. Hoje, só como dado, a nossa região está proibida de receber indústrias que consomem água. Há algumas soluções sendo apresentadas, mas nenhuma definitiva. Agora, uma solução que a gente quer mostrar para vocês passa pela tecnologia. Tudo isso que foi abordado em cima de tecnologia é o suficiente para que a gente comece a fazer um caminho de racionalização. Então, esta questão de eficiência, a gente tem um outro dado que eu trago já na tela, é que nos Estados Unidos, por exemplo, não tem caixa d'água. Isso demonstra claramente como os Estados Unidos e as grandes cidades do mundo estão olhando para a questão da água e estabelecendo eficiências. E essas eficiências passam pelas questões tecnológicas. E eu vou dizer para vocês que aqui no Brasil, nós temos, no que diz respeito aqui no estado de São Paulo, algumas
fundações que propõem ajudar no procedimento de promover a solução da tecnologia. Como nós temos o comitê do PCJ, que é o comitê dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e o FEIDRO, que também promove recursos para atender essa demanda de tecnologia ou soluções tecnológicas que possam ajudar na administração e gestão da água. Essa gestão da água é um assunto que a gente não está aqui para inventar a roda. As coisas já acontecem na Europa, por exemplo, na Holanda. Eles estão há 4 séculos trabalhando em cima de tecnologia e administração da água. Lá, por exemplo, eles já chegaram ao ponto que a indústria de tecnologia da água tem um rendimento de 7,9 bilhões de euros. Esses 7 bilhões de euros, eles trazem para exportação 2,3 de euros. Isso significa que eles compartilham essa indústria, esse conhecimento, e como um ganho real, prático e econômico. 2,3 bilhões dos 7 bilhões são exportados. Isso demonstra claramente para nós que nós precisamos estar universalizando o processo. E essas tecnologias que foram abordadas, partindo do mapeamento GeoSAM, que é o SIG, e também a telemetria, onde você consegue enxergar os processos, e fazendo aí as simulações, conforme bem disse o Eliseu, propõe oferecer uma realidade que aqui a gente pode estar traduzindo em apoio, em assistência, através da Vecto Engenharia e Nexo Geoengenharia. Esse procedimento é simples. Vocês bastam nos ligar, que nós estamos sempre prontos para dizer que investir em tecnologia é uma situação que a gente tem que estar se perguntando: por que investir em tecnologia? E a solução que a gente pode estar apresentando vai diante da sua realidade. O que a gente tem de realidade hoje é que nós temos hoje várias linhas de financiamento promovidas pelo governo federal, promovidas pelo governo estaduais, e não são acessados porque não tem planos, não tem projetos. E esses projetos não existem porque os profissionais de saneamento não têm assistência, não têm dados que possibilite a ele falar o que ele tem de consumo real e o que ele pretende a partir de um planejamento macro, de um plano diretor de cidade, por exemplo. Enfim, investir em tecnologia é uma situação que hoje nós temos como saber e ter, que é uma equivalência ao poder. O que nos foi dito, e isso daí precisa ficar claro, é uma situação real. Hoje a tecnologia estão todos aí disponíveis. Que nem bem disse o Eliseu, o EPANET é um software que existe, que você pode utilizar e é de domínio público. A telemetria, ela estabelece dentro daquilo que é o que você tem de real no ambiente que você quer fazer a conexão telemétrica. E para isso você tem que ter um mapeamento. Isso daí é o base, um princípio de geral. Você tem um mapeamento que interliga com a telemetria e que vai dar simulações para que você possa apresentar planos de gestão e planejamento futuro de captação de recursos. Então, nesse sentido, você consegue visualizar o processo produtivo e ter um plano de adução e, eventualmente, de reservação de água. E que você poderá, com isso, com a tecnologia, você poderá ter condições de adotar uma empresa, um empreendimento, quem sabe um empreendimento imobiliário na sua cidade, ou adotar uma indústria que você possa elevar o PIB e a condição de trabalho das pessoas que lá vivem. Amigos, senhores profissionais, eu acho que esse é o nosso grande momento. O mundo nos quer para fazer o que nós temos condições de fazer, o tratamento da água. E nós temos uma vivência de 20 anos de caminhada,
de práticas e ações concretas. E nós poderemos estar apresentando a quem se interessar dentro de uma planta ou troca de ideias. Enfim, nós estamos prontos para atendê-los. Nós somos a Nexus de Geoengenharia e Vector, Sistema de Automação, juntos para atender a vocês e dar assistência tecnológica. Muito obrigado pela audiência, me coloco à disposição também, e os telefones serão exibidos para que vocês nos contactem. É isso, né, Pinheiro? Obrigado. Obrigado, Azael. Então, dando uma continuidade para finalizarmos essa etapa e entrarmos na fase de perguntas, os que quiserem já colocando algumas perguntas aí pelo chat, já podem ir digitando. Existe uma possibilidade para quem tiver microfone, se quiser, pode fazer a pergunta por voz também. Então, como falou muito bem o Azael, nós estamos aqui para colaborar e para isso criamos algumas facilidades aí para vocês. Se vocês entrarem no site da Nexus, vocês lá, inclusive, vocês podem ir pelo Google mesmo, podem fazer o download do GeoSam, mas lá também tem o download do GeoSam, é só entrar na área do GeoSam e também do EPANET. É só entrar na área do downloads, lá existem vários materiais sobre redução de perdas de água, inclusive disponibilizados pelo Ministério da Cidade, Secretaria de Saneamento, e vocês lá têm também o GeoSam em sua versão completa, sem limitações, disponível lá para fazer download, inclusive um banco de dados modelo. Dando sequência, nós criamos 3 treinamentos básicos aqui. Um é um treinamento teórico que auxilia as empresas de saneamento com a informação do que é necessário para a implementação de um cadastro de redes. É um treinamento teórico que apresenta os conceitos e tudo que é necessário para fazer um cadastro básico de redes e consumidores. Temos um outro treinamento, que é o NE16, que ele ensina para quem baixou o GeoSam, que é um auxílio na instalação. Então, você no final do treinamento tem o GeoSam instalado no seu computador, com o banco de dados configurado, com uma cidade modelo. E temos, como o Eliseu apresentou muito bem, o treinamento EPANET, o NE12, que vocês podem fazer a inscrição. Esses treinamentos tem alguns que começam semana que vem, do EPANET na outra semana, e está tudo disponível no nosso site para inscrição. O que nós criamos para vocês e para facilitar o nosso contato com vocês são as reuniões online. Então a Vector e a Nexus, ela disponibiliza aí para vocês que necessitarem de um primeiro contato, um apoio inicial, reuniões online, vocês com uma câmera, um computador, um microfone, nós entram em contato conosco, né, por esse e-mail, contato@nexusvr.com, e informa para nós os objetivos que vocês gostariam de alcançar com essa reunião. O nome, a função, o e-mail dos participantes, e aí, em função dos objetivos de vocês, nós alocamos os especialistas aí em simulação de engenharia, de perdas, simulação hidráulica, telemetria, todos os especialistas em engenharia, para estar atendendo junto com a equipe de vocês de forma online nessa reunião, para fazer um primeiro contato e pode ser até uma ou mais reuniões. São reuniões sem custo nenhum e são um primeiro contato aí com vocês. Nós marcamos 2 datas, uma nós fazemos uma configuração dos equipamentos para ver se está tudo ok, do som e imagem, e na outra a gente faz a reunião com os especialistas. Então eu vou agradecer, vou deixar aqui os contatos, que vocês podem entrar aqui, tanto o Azael quanto aqui conosco, e abrir para perguntas. Se tiverem perguntas, eu estou aqui à disposição, nós todos estamos à disposição. Se alguém quiser fazer pergunta por voz e tiver microfone, é só pedir aqui pelo chat digital. Obrigado a todos e muito obrigado pela presença de todos.